Bom, o Supremo também decidiu nessa quarta que o governo federal não pode incluir o imposto ICMS, né, quando se faz o cálculo para você pagar o PIS e o CONFINS, que são contribuições. A decisão do Supremo vai ter repercussão geral no Judiciário, né? A partir de agora, então, as instâncias inferiores da Justiça terão que seguir a orientação, porque vai vir lá do Supremo. Mas o governo federal está chiando. Por quê? Ele diz que essa mudança de cálculo vai fazer com que o governo deixe de arrecadar algum dinheiro. Nem vou dizer, porque o nosso entrevistado vai dizer. Eu já vi tanto número que eu estou completamente perdido. Tá certo ou não? Então, nós vamos conversar com o nosso entrevistado que está aqui, né? Que é o doutor Marcelo Prado, que é diretor do Instituto de Pesquisas Tributárias. Doutor Marcelo, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo. Marcelo, eu não falei, porque estão dizendo que o governo vai perder a arrecadação. Eu já ouvi falar em 200 bilhões, já ouvi falar em 25 bilhões e 20 bilhões. Qual é a sua avaliação? Primeiro que até a própria expressão perder, quando não é legítimo, já poderia, se não foi legítimo a arrecadação, é o próprio conceito de perda, mas vamos usar o conceito que o governo está usando. É que você perdeu um tostão, você viu a conta que o Richard mostrou agora há pouco aí. Na verdade, o cálculo correto, esse número de 200 bilhões, né, foi inclusive repetido durante o julgamento do Supremo. Esse número ele é absurdamente inflado e irreal. 200 bilhões não existe. Não existe, porque a própria arrecadação total do PIS e COFINS por ano são 260 bilhões. Isso no número de 2016. Sendo que só são elegíveis nessa decisão do Supremo, ou seja, só são atingidos pela decisão do Supremo, as empresas que são contribuintes também do ICMS, como você colocou na sua introdução. Isso, no total de arrecadação, em torno de 1/4, são mais ou menos 25% dos contribuintes do PIS e COFINS que seriam elegíveis a receber o benefício da decisão do Supremo. E vamos também trabalhar com essa mesma ideia. E não é o total da contribuição do PIS e COFINS que a empresa deixa de recolher, ela vai deixar simplesmente de computar. Vamos imaginar uma empresa que fature 100, considerando que seja 18% de ICMS, você vai ter R$ 82,00 de mercadoria, né, da venda de mercadoria, e 18 de ICMS. Ela, em vez de computar como base de cálculo para o cálculo do PIS e COFINS, ela exclui o ICMS. Então, ela vai, em vez de apresentar 100 de base de cálculo, vai apresentar 82. Então, ou seja, a diferença é na casa de 20%, até inferior a 20%. Sim. E outro dado, as empresas é uma minoria das empresas que entram na justiça para questionar. Então, o resultado não vai passar com folga de 15 bilhões, muito menos. Não vai passar de 15 bi. Não. Mas se passar de 15 bi, o governo perderia a arrecadação de 15 bi? E também não perderia de uma vez só. As empresas estariam entrando na justiça para questionar. Isso, na justiça são... E muitos não entram? E muitos não entram. É um número muito pequeno de empresas que questionam. Se tivessem um total de, vamos imaginar um total de 20% das empresas, que já seria um excesso, então seria 20% sobre 25%. Sobre 25% do total. Então já não é um espaço tão grande de Agora, o governo para recuperar, então vamos ficar no cálculo de 15 bi. Tá. O governo vai perder 15 bi. Ele poderia mexer nas alíquotas dessas contribuições aí para poder recuperar isso? Poderia. Mas, de novo, os 15 bilhões são dispersos em anos. Em anos? Em um ano? Não, em vários anos. Em vários anos? Em vários anos. Inclusive, as empresas não vão receber em dinheiro, elas vão provavelmente compensar esse valor. Quem ganha hoje, a empresa que entra para discutir em juízo, ela recebe um crédito tributário. Quer dizer, o governo não devolve dinheiro para ela? Não devolve nada. E ele vai provavelmente, as empresas estão extremamente endividadas, principalmente no setor de comércio e indústria. Elas vão pagar, provavelmente, são dívidas que eles têm com o próprio governo, são dívidas que elas vão compensar diretamente com a Receita Federal. Então, ou seja, o resultado, ele não dá para dizer que seja neutro em matéria de arrecadação, porque isso não seria verdade. Mas é assim, o número que foi divulgado, inclusive durante o curso do julgamento, ele é absolutamente irreal. É simplesmente olhar o mapa de arrecadação de 2016, você vê que não teria como chegar nesse número por qualquer ótica que olhemos. Entendo. Bom, agora, quem é que levantou essa lebre?
Foi um contribuinte nessas. Essa ação, na verdade, ela é uma ação antiga, né? O Supremo já tinha decidido, o plenário do Supremo já tinha decidido a favor dessa tese de que as empresas não faturam impostos e faturam mercadorias, né? Em 2014. Só que houve uma mudança de composição importante no Supremo nesses anos e a ministra Carmen Lúcia decidiu afetar esse processo, como você colocou, com repercussão geral, ou seja, para ter um efeito que todo o Poder Judiciário tenha que segui-lo. E desse momento, você tinha um contribuinte em 2014 e nesse momento você também teve uma ação de um contribuinte que foi julgada hoje, finalizou hoje, depois de quase 8 horas de julgamento, 4 horas da semana passada, mais 4 horas hoje. E era uma discussão, os contribuintes já estavam levantando. Esse conceito de qual era a causa jurídica, era eu faturo imposto, né? O meu conceito de faturamento está correto, eu considerado, usando o número do 100, eu tenho que tributar como faturamento a venda, o valor da mercadoria ou o valor do ICMS? Agora, eles estavam discutindo o quê? Que era um imposto cobrado em cima de imposto? Na verdade, era o próprio conceito de faturamento. Sim. Era o próprio conceito do faturamento. Se o faturamento incluía o ICMS, porque o ICMS é um imposto indireto, na verdade, que ele simplesmente passa pela contabilidade da companhia, né? Ele não é uma receita efetivamente nova, né? Ele simplesmente é uma receita, se é de alguém, é do Estado, né? Entendo. Bom, mas foi melhor que pelo menos julgasse a questão? Com certeza. Porque aí coloca um ponto final. Tem uma decisão, pode ser boa ou ruim, mas tem uma decisão. Não, eu acho que pior é a indefinição. Indefinição. Pior é a indefinição. Que cria chamada insegurança. Essa insegurança, inclusive para as empresas que estão discutindo. E o que mostra também que o governo se beneficiou por décadas de cobrança indevida dos contribuintes. Nós estamos olhando o foco, né, igual guerra, ver do lado de quem invadiu ou de quem foi invadido, né? Na verdade, o contribuinte é que perdeu durante todos esses anos. E ele não vai receber de volta isso, né? Então, e até como que o governo vai fazer, se ele vai aumentar a alíquota, eu acho que o perigo é ele usar esse gancho da causa do Supremo para aumentar o valor de alíquota lá. De alíquota e daí sim atingir a todos os contribuintes. Precisamos ficar atentos. O risco que a gente corre é desse número, que não é o número que ele está divulgando, ele transformar nisso um novo tributo, aumentar uma alíquota de forma generalizada para todos os contribuintes do PIS e COFINS e, no final das contas, ele, no afã de corrigir essa perda, ele vai, no final das contas, aumentar. Ou pode usar como pretexto para poder segurar aquele déficit que o Richard... Sim, que inclusive... Pelo menos olha lá. E é sempre mais fácil, né? Você vê que o exemplo do Richard é se vai aumentar imposto ou não. Ele tem as opções de corte. Não tenha dúvida que o Estado tem muito mais condições de cortar, só que é muito mais fácil colocar a mão no seu bolso, no meu bolso e de todos nós, né? Como sempre, né? É muito mais fácil você cobrar. Na verdade, o contribuinte é disperso, né? E agora, o Estado, quando vai cortar, ele vai cortar de um segmento, de um setor, né? Dentro do Estado. Quer dizer, quando ele está pulverizado, né? Exatamente. Tira um pouco de cada um. Você não tem um grupo organizado para se defender. O contribuinte é sempre mais fácil de ser atingido, né? Por isso que nós estamos chegando nessa carga tributária absurda que nós vivemos. O exemplo do Richard, que ele foi falando da defasagem das alíquotas do imposto de renda, é um exemplo perfeito, né? Na verdade, a gente está vendo isso aqui. Na verdade, quando você tem a inflação, o governo ganha com a inflação, porque ele aumenta imposto indiretamente. Isso nós pegamos o exemplo da pessoa física, mas pega o imposto de ganho de capital, pega todos os tributos, né, da nossa sociedade, né?